Oi, eu sou a Morgana Massuco e hoje eu vim falar um pouco sobre a área de ilustração para vocês. Se você não puder assistir agora, salve o vídeo. Se puder, vem comigo. Ilustração é toda expressão imagética estática. O uso de imagens com a finalidade de retratar o cotidiano existe desde as pinturas rupestres, datadas há milhares de anos atrás. Nesse período que é anterior à escrita, a arte ajudava os grupos sociais a se comunicarem. Atualmente, as ilustrações podem ser usadas para explicar, interpretar, sintetizar, decorar ou até acrescentar informações, e podem ser acompanhadas de textos e áudios, mas não necessariamente. Elas podem ser puramente expressões artísticas, mas geralmente elas carregam uma mensagem. Elas são muito importantes na publicidade e propaganda, e podem ser encontradas em mídias digitais ou físicas. Exemplos são jornais, revistas, livros, nos sites, as redes sociais, e também pode ser encontrada em vestimentas, acessórios e objetos. Para atender cada objetivo, existem várias formas de se fazer uma ilustração, desde diferentes técnicas de produção, como estilos diferentes de desenhos. Dentre as técnicas de produção, nós temos a gravura. Ela se refere a desenhos que são gravados numa superfície. Essas gravuras podem ser criadas como registro único ou utilizadas como matrizes para a reprodução da ilustração. No caso da xilogravura, a matriz é feita com madeira, que é entalhada e recebe tinta nas partes elevadas do entalhe. Depois, ele é pressionado sobre o papel ou tecido, que ao absorver a tinta, revela a ilustração. Na linoleogravura, o processo é semelhante ao da xilogravura, porém, a imagem é recortada no linóleo, que é colado numa superfície de madeira. O diferencial se dá porque o linóleo é mais maleável e permite cortes mais sutis. Já na calcogravura, a matriz é feita de metal, e ela pode ser feita de diversas maneiras, mas todas têm como princípio a criação de sulcos, onde a tinta se acumula para imprimir os desenhos. Esses sulcos podem ser gerados a partir de processos físicos, com o atrito de diferentes ferramentas, ou por processos químicos, com a corrosão a partir de ácidos. Outro processo é a litogravura, que usa a pedra como matriz. Diferente dos exemplos anteriores, ela é um processo planográfico, ou seja, ela não utiliza da diferença dos níveis entre as partes que tem tinta e que não tem. Ela é feita a partir de um processo químico que tem como base a repulsão entre óleo e água. O desenho é feito com um material gorduroso e o resto da superfície é limpo. A impressão é obtida através de uma espécie de rolo que desliza em cima do papel que está sobre a matriz. Outro diferencial é que essa matriz de pedra pode ser limpa e reutilizada para a criação de outros desenhos. A serigrafia é outro exemplo de gravura planográfica, que utiliza processos químicos para ser realizada. Através de uma reação fotossensível, a tela é impermeabilizada nas áreas onde a tinta não pode atravessar. A impressão é feita utilizando uma espécie de rodo que espalha tinta sobre a tela que está em cima do material que deve ser impresso. Partindo do mesmo princípio de cobrir as áreas que não devem receber tinta e deixar vazado o desenho que deseja ser impresso, nós temos o processo de estêncil. A matriz geralmente é feita de papel ou acetato e tem o desenho recortado. Assim, quando se aplica a tinta, apenas as partes vazadas são coloridas. Outra técnica utilizada para criar a ilustração é a aplicação manual da tinta sobre a superfície a ser ilustrada. Nela, a tinta deve ser aplicada apenas nas partes que você deseja desenhar. A pintura é um processo muito conhecido e se dá pela aplicação de pigmentos, geralmente com o uso de pincéis, sobre determinado material, podendo ser papéis, tecidos, paredes, madeiras, entre outros. E a tinta utilizada deve ser adequada para a superfície que será pintada. A aerografia tem como princípio a aplicação da tinta através da pulverização proveniente de uma fonte de ar comprimido, como compressores de ar e latas de spray. Nesse processo é possível realizar traços muito finos e completamente preenchidos, como traços mais amplos e com efeito esfumaçado. É muito utilizado em grafites e pintura de automóveis, por exemplo. Outra forma de ilustrar através da aplicação de tinta é o uso de canetas. Existem diversos tipos de canetas, que podem variar no tipo de tinta, o tipo de ponta, a espessura da ponta e as cores. Atualmente, existe uma infinidade de materiais para fazer ilustrações manuais, além das tintas. Os grafites de lápis e lapiseiras, diferentes tipos de gizes, carvão e qualquer outro pigmento que possa ser fixado numa superfície.
Uma ilustração também pode ser gerada através de colagens, que é o processo onde se faz uma montagem com imagens de origens diferentes ou parte delas, gerando uma única composição. E esse processo pode ser físico ou digital. Quando feita digitalmente, ela passa a fazer parte também do grupo de ilustrações digitais, que são todas aquelas feitas digitalmente, através de computadores, celulares ou qualquer hardware que possibilite a criação de uma ilustração através de um software. Hoje, as ilustrações digitais são muito solicitadas pela facilidade de reprodução e distribuição, e elas podem ser chamadas também de digigravuras, levando em consideração que existe um projeto original que pode ser distribuído virtualmente ou impresso. Por último, é importante esclarecer que a fotografia também é um tipo de ilustração. Ela é criada a partir da exposição luminosa e atualmente ela pode ser revelada através do processo químico fotossensível, quando sua matriz são rolos negativos, e pode ser impressa ou armazenada quando a sua matriz for uma câmera digital. Enfim, hoje eu falei um pouco sobre as técnicas que podem ser usadas para criar uma ilustração. Comenta aqui se você também tem interesse em conhecer os estilos de ilustração, dá aquele like e compartilha para que outras pessoas entendam mais sobre design. Logo, logo eu tô de volta. Até lá!